O Reino do Oriente é uma terra próspera com solos férteis, onde as pessoas viviam sem problemas. Mas um dia, o céu tornou-se venenoso e irrompeu em milhares de raios, fazendo os habitantes estremecerem. Apenas 10 anos são concedidos para uma existência pacífica, e então o reino cairá pelas mãos dos 5 grandes pecados. Chamas venenosas e explosões poderosas cairão sobre a infeliz cidade num instante, deixando apenas pedras nuas. O personagem principal, sentado em seu escritório atrás de uma pilha de documentos, estava pensativo e angustiado. Para evitar a destruição de um reino inteiro, ele se tornou o santo padroeiro dos pecados. Até então, eles eram jovens comuns, e para ser sincero, o personagem principal não imaginava que tudo terminaria dessa forma. Em uma vida passada, ele era um escravo de escritório que trabalhava 78 horas por semana. E de repente, se viu no corpo de um nobre de outro mundo. O menino não entendia por quê. Depois de se mudar para outro mundo, o novo idioma não se fixava automaticamente em sua mente. Ali, ele era analfabeto e não possuía nenhum poder especial. No entanto, essa situação limitada também tinha algumas vantagens, e algumas muito agradáveis, como, por exemplo, uma quantidade inimaginável de pratos deliciosos em cada refeição. As belas criadas se curvaram quando seu patrão as agradeceu com entusiasmo pelos jantares e almoços, e se ofereceu para ajudá-las a tomar banho antes de dormir. Tendo se tornado um jovem cavalheiro na família de um conde, onde não se pode fazer nada e se vive como bem entende, o protagonista desfrutou de todos os privilégios de tal existência. Sentado no banheiro, na companhia de funcionários prestativos, o rapaz não fazia ideia de onde estava, mas definitivamente estava gostando de tudo. O protagonista, exausto da massagem e da água quente, não ouviu imediatamente as palavras da empregada. Ela pediu-lhe que fosse para a cama cedo, pois os patrões deveriam voltar no dia seguinte. A moça sorriu e disse que o cavalheiro estava fazendo perguntas estranhas, como se não conhecesse a própria família, os irmãos Léo e Tônio. Ele imediatamente ficou gelado, percebendo que os nomes pareciam muito sinistros e familiares. Subitamente, o menino agarrou a cabeça e a mergulhou na água quente, assustando assim os criados. Com os olhos e a boca escancarados, o protagonista gritava silenciosamente em desespero, como se tivesse se encontrado em psicodelia. Era um jogo de RPG muito conhecido, bastante difícil de completar, mas adorado por muitos. O cara literalmente pirou quando comprou um videogame e descobriu a psicodelia. Alimentando-se exclusivamente de bebidas energéticas, ele não conseguiu se afastar da ação emocionante até altas horas da noite. E embora o enredo do jogo tenha sido elaborado em detalhes, parecia haver um bug. Qualquer que fosse o caminho escolhido pelo jogador, o reino, a nobreza e as cidades iam todos para o inferno. A razão para isso foi o surgimento de 5 grandes pecados: ira, ganância, preguiça, orgulho e obsessão. E entre eles, a família Palatio desempenhava o papel de antagonistas, onde o filho mais velho, Léo, era o rei das prostitutas, e o segundo filho, Tony, era um traficante de drogas. O personagem principal, que havia sido transportado para o corpo do descendente de uma família nobre de bandidos, em uma missão secundária iniciada antes da história principal, caiu de joelhos em desespero. Nessa missão, você precisa investigar a casa Palatio no reino de Astéria, que estava envolvida com prostituição e tráfico de drogas, e também administrava uma organização chamada Avalon. Só agora o homem se deu conta do que aquela luxuosa mansão em que se encontrava o fazia lembrar constantemente. Alan Palatio, um vilão secundário, e o terceiro filho da família Palatio, é aquele em cujo corpo o protagonista se encontra. E a família será também a primeira a ser destruída pelos 5 grandes pecados. Em um ato de desespero, Alan deitou-se na cama em posição cadavérica e colocou as mãos sobre o peito, segurando flores que eram dadas aos mortos em funerais, implorando para que sua semana de trabalho de 78 horas lhe fosse devolvida. Lágrimas quentes escorriam pelo travesseiro. O homem, apesar de sua vida luxuosa, sabia que morreria em 10 anos. E isso era pior do que ficar 6 meses sem salário. Ele pensou em como os outros eram sortudos, enquanto ele havia sido transportado para o corpo de um personagem fictício, sem nenhuma habilidade. De repente, Alan sentou-se na cama, com o pensamento que lhe ocorreu. Saber o que aconteceria em 10 anos o tornava praticamente um profeta. Ele arrancou o caule da flor,
decidindo que simplesmente precisava impedir a queda deste mundo. Assim, o jovem mestre da Casa de Palácio decidiu enfrentar os 5 grandes pecados em nome de uma vida nobre e pacífica. Seria moleza enquanto eles ainda fossem crianças. 2 meses não foram desperdiçados para Alan. Sentado em seu escritório, ele anunciou que ele e seu assistente haviam resgatado órfãos de um orfanato no leste do país, que na verdade era um centro de experimentação humana. O cavaleiro. Alana Evan, um homem imponente com um tapa-olho preto, curvou-se perante seu mestre, acrescentando que o fazia em nome de salvar uma garota chamada Yutia. O jovem mestre deu uma risadinha, dizendo que sabia escolher pessoas, e que Evan era de fato uma pessoa especial. O cavaleiro ficou sem jeito, olhando para o chão. Não entendeu se era um elogio, pois o dono sempre tinha uma expressão tão enigmática. Mas Alan confirmou que havia elogiado Evan. Decidindo reforçar seu pedido, ele sorriu de forma tensa, até um tanto sinistra, e disse que contava com o homem, que ficou ainda mais constrangido, murmurando que certamente não se acostumaria com algo assim tão cedo. Mas não faz muito tempo que o jovem expressava abertamente suas emoções. Ele era tão transparente quanto um livro aberto. O cavaleiro observava imparcialmente, enquanto seu mestre ensaiava aquele mesmo sorriso em frente ao espelho, lamentando que parecesse que o renascimento da alma tivesse afetado apenas o rosto. Evan, um personagem raro em Psychedelia, permaneceu honesto e leal apesar de todas as traições, coçou a nuca e agradeceu sinceramente ao jovem mestre pelo elogio. Mas, ainda assim, ele entendeu que Alan disse tudo aquilo apenas para salvar a garota Yutia. Agora o cavaleiro entendia o porquê, pois mesmo para ele, um mercenário experiente, ela era uma criança incomum. Sob as ordens do protagonista, o mercenário chegou à masmorra e, antes que pudesse se aproximar das grades, foi atordoado. Essa garota parecia irradiar luz por dentro. E era notavelmente diferente das outras prisioneiras. Ela era tão forte que Evan não conseguia entender por que ela não revidava. O homem perguntou a Alan por que o mestre não havia trazido Yutia para a mansão, já que não havia motivo para mantê-la na masmorra. O rapaz assentiu com a cabeça. De fora, poderia parecer que ele simplesmente a estava ignorando, mas deixar a garota ali fazia parte do plano. Yutia Bladia era um ser desumano, destinado a um destino nada invejável. Ela fará um pacto com um ser de outro mundo para obter seu poder e se tornará a Ira, um dos 5 grandes pecados capitais, para destruir centenas de milhares de pessoas. Alan tinha um plano: colocar Yutia em um ambiente tranquilo. Assim, ele finalmente conseguiria desativar uma das máquinas. Agora, precisamos pensar em algo para o cavaleiro. E o jovem cavaleiro começou de longe, lentamente. Ele entrelaçou os dedos e fechou as pálpebras, informando preguiçosamente ao homem que ainda não era a hora. Evan ficou surpreso com tamanha indiferença, murmurando, confuso, a frase de outra pessoa. Alan Palacio assentiu com a cabeça e ordenou ao mercenário que se certificasse de que ninguém falasse e que lhes fornecesse financiamento suficiente. O cavaleiro fez uma reverência e o dono lhe entregou uma carta, pedindo-lhe que a entregasse a Yutia. O protagonista queria entregar uma carta de apoio, já que Yutia já havia passado por tanta coisa, e Evan prometeu entregar a mensagem. E mais, ele vai se certificar de que a garota leia a carta e depois irá embora. Alan observou o cavaleiro partir pela janela, pensando que não tinha certeza se aquela carta acalmaria o prisioneiro. Mas o verdadeiro propósito da carta é inserir ali as frases que o arcebispo disse, que essa oração ajudará a trazer paz à pessoa. O Santo Padre ordenou que a ira do pecado fosse humilhada, que se retirasse para os tormentos das trevas, a indiferença da luz e a pertença da queda. Durante o arco narrativo de Pecado da Ira, coisas verdadeiramente aterrorizantes aconteceram. A garota, que já não se parecia com ela mesma, sussurrou às vítimas que era tarde demais. No jogo, todas as tentativas de subjugá-la falham e uma batalha começa, mas agora, talvez, não seja tarde demais. Finalmente, Alan se afastou da janela e se espreguiçou, soltando os braços dormentes, pensando que, já que havia lidado com um, talvez devesse passar para o próximo alvo. É claro que foi uma tolice esperar fazer amizade com um monstro por causa de uma citação, mas talvez funcione,
já que eles veneram alguma divindade de outro mundo. Olhando para o sol, o cara deu de ombros, porque é difícil entender como esses caras pensam. Eles são como fanáticos. Essa garota, Yutia Bladia, parecia ser uma das paroquianas mais respeitáveis. Evan não conseguia olhá-la com calma, porque sentia uma mana simplesmente incrível. Yutia examinou a carta que havia trazido com uma expressão estranha no rosto, como se não tivesse nenhuma emoção. O cavaleiro fez uma careta quando ela perguntou se a carta realmente era do mestre Alan. De repente, a prisioneira se levantou de um salto e abriu os olhos, da cor de cerejas vermelhas, perguntando por que o dono não a havia levado para sua casa. O mercenário ficou chocado com a enorme quantidade de mana que se manifestava naquela criança. Afinal, mana só apareceu dessa forma, no reino do soberano. Sem conseguir desviar o olhar do rosto tenso do prisioneiro, Evan se lembrou das palavras de Alan. O homem corrou e balbuciou que ainda não havia chegado a hora, e a garota sussurrou que entendia. Yutia pressionou o papel contra o peito com carinho, sussurrando que aquela era uma promessa que somente o mestre conhecia. Ao ver o brilho incrível e sentir a energia assassina, o cavaleiro agarrou involuntariamente o punho de sua espada. Pecado da ira, filha dos monstros, rainha de sangue. Yutia sorriu alegremente, segurando a carta junto ao corpo. Enquanto isso, Alan, deitado na cama, estava contente por ter conseguido prolongar um pouco mais sua vida luxuosa. Até a lua brilhante está do seu lado hoje, o que significa que o personagem principal também se esforçará ao máximo com a próxima criança. Na manhã seguinte, Alan Palladio foi à biblioteca, onde sofreu um infortúnio. Uma pilha de livros pesados caiu sobre ele. Minha cabeça estava literalmente explodindo de tanto procurar pistas sobre o terceiro chefe do jogo, mas um mercenário apareceu correndo e me disse que a segunda criança havia sido encontrada e salva. Esfregando o galo na cabeça, o jovem perguntou se Evan havia sido extremamente educado com ele, visto que a criança fora tirada do mercado de escravos. Naquele instante, a porta de madeira atrás do cavaleiro se abriu de repente, quase caindo das dobradiças. O segundo filho do conde Palladio, Tonio, quase pisou no irmão e o cumprimentou com entusiasmo irônico. Alto e imponente, extremamente otimista, ele perguntou desde quando um ignorante como Alan havia se interessado por livros. Sem obter resposta, o humor do senhor mais velho mudou, e ele ordenou que alguém respondesse em voz baixa. O protagonista não entendia como o verdadeiro Alan tolerava aquele idiota, mas mesmo assim caiu de joelhos, murmurando que, já que Tônio precisava da biblioteca, ele iria embora. O homem riu e chutou o rapaz mais novo, exclamando que o cachorrinho sabia muito bem qual era o seu lugar. Naquele exato momento, algo passou voando por ele com um assobio. Era uma lâmina muito afiada que perfurou o lado oposto da parede. Uma figura masculina alta apareceu na soleira da porta, gritando e perguntando o que estava acontecendo. O filho mais velho do conde Leo Palladio, bonito e dissoluto, ordenou a Tônio que se retirasse, pois não queria discutir tão cedo pela manhã. Os senhores mais velhos já estavam com facas e punhos cerrados na garganta um do outro, trocando insultos. Enquanto eles tentavam provar sua superioridade, Alan caminhava cabisbaixo em direção à saída. Sim, a casa Palácio no jogo pode não ter durado muito, mas era muito mais forte do que o personagem principal esperava. De um modo geral, os irmãos perversos estão lutando pela posição de chefe da família. Leo é uma figura importante no mundo do crime, o rei das pinistra. Eles não podiam compartilhar brinquedos desde a infância. E o que podemos dizer sobre o que estava acontecendo agora? Tonio era o chefe de um enorme cartel de drogas, conhecido simplesmente como o Rei das Drogas. Esses dois não valiam a pena se envolver, apenas por segurança. Então, o irmão mais novo de Palácio e Evan seguiram lentamente em direção à saída. Entretanto, um verdadeiro massacre começou na biblioteca entre dois parentes. O cavaleiro acariciou suavemente a cabeça de seu mestre e cerrou o punho, prometendo a si mesmo que viveria uma vida longa e feliz como um fraco discreto. Cansado dos acontecimentos recentes, o protagonista afundou no sofá com um gemido, quando o mercenário percebeu o quão incomum a segunda criança também era. Afastando-se do travesseiro, sobre o qual Alan já havia caído,
Ele olhou para o homem com surpresa. Ao olhar para aquele rapaz, o cavaleiro se perguntou como ele poderia ter aprendido sobre o mercado ilegal de escravos e os experimentos biológicos secretos em outra região. Evan balançou a cabeça, imaginando que Alan mal conseguia se manter de pé naquele momento. O cavaleiro decidiu conversar com o cavalheiro, lembrando-o cuidadosamente de que ele estava agindo de forma estranha, pois havia enviado a criança para um orfanato. Ele apoiou a cabeça preguiçosamente na mão, porque a criança parecia estranha para o sujeito. Mas as coisas não eram tão simples, pois aquela criança era um desastre ambulante. No Reino Unido de várias nações, o reino central é o reino de Calian. O homem que o mercenário resgatou do mercado de escravos acabou sendo o segundo chefe da Psychedelia, Deus Macallan. Após ser vendido como escravo e brutalmente maltratado, Deus tornou-se a personificação de um dos 5 grandes pecados, o pecado da preguiça. O menino, assim como Yutia, perdeu completamente sua aparência humana. Ele destruiu reinos das maneiras mais horríveis imagináveis. E foi a brutalidade dessa parte da história que deixou muitos jogadores em choque. Usando apenas sua mana e as próprias mãos, esse vilão matou todos os habitantes, banhando o reino em ruínas com rios de sangue. Apesar de seu apelido, o pecado da preguiça, era considerado uma pessoa muito trabalhadora. Então, Alan disse a Evan para tratar Deus com a maior cortesia. Dando um gole de chá, o protagonista respondeu evasivamente, explicando por que enviara a criança para o orfanato ainda não era o momento. O cavaleiro perguntou se deveria mencionar a segunda criança na carta para Yutia. Alan deu de ombros, respondendo que era exatamente esse o caso. Ele também havia contado um pouco sobre sua vida na mensagem. Ele também disse à menina para cuidar de uma criança doente que ele lhe enviou. Aquele homem infeliz parecia tão solitário e abatido, como se já tivesse vivido 1000 vidas. Yutia aproximou-se do menino com cautela, como se ele fosse um animal ferido. Ela quase gritou ao ver as inúmeras pequenas cicatrizes de cortes nos braços do menino. Yutia perguntou se a cabra negra tinha feito aquilo com ele, ao que os olhos do menino se arregalaram em surpresa. A interlocutora sorriu subitamente, feliz, parabenizando seu novo conhecido, pois a grande lua o havia escolhido. O poder solene de sua mana iluminou a escuridão ao seu redor, e Yutia incitou o garoto a sentir as habilidades com as quais havia sido dotado e a revelar seu potencial. Yutia estendeu a mão, sorrindo com um toque de loucura para sua nova escolhida. Afinal, se ele cumprir fielmente a ordem, poderá concretizar sua vingança. Enquanto Deus tentava recobrar os sentidos, Yutia leu a carta de Alan novamente. Ela decidiu que era hora de enviar sua primeira resposta com uma breve saudação. O jovem estava apenas tentando, sem sucesso, encontrar o terceiro chefe na biblioteca, quando Evan irrompeu no local, gritando que eles estavam em grandes apuros. Ele estava extremamente assustado e, com os lábios ressecados, mal conseguia dizer que algo havia acontecido com o segundo jovem. O personagem principal, que estava literalmente enterrado até as orelhas em livros, congelou e perguntou o que havia acontecido. Como se descobriu, aquele desgraçado, o traficante Tônio Palácio, já estava morto, o que não se encaixava no período de tempo do jogo. Poucos dias depois, toda a família e os entes queridos se reuniram para o funeral do jovem. A cabeça de Palácio, pai do falecido, estava sentada num banco, com as pernas cruzadas, e algumas damas de cada lado reclamavam que aquilo estava ficando muito entediante. Alag revirou os olhos. Ele sabia que aquela família não estava bem, mas levar mulheres ao funeral do próprio filho era um desastre. Seja como for, o menino não achava que Tônio fosse morrer em decorrência de uma queda acidental. Ele não se lembrava de tal episódio. Se você se lembra do jogo, a culpa foi toda do Léo. O homem estava tão feliz que, depois de tantos anos, cometeu fratricídio. Mesmo que esse homem tentasse esconder suas emoções agora, o rei das prostitutas era definitivamente o culpado, ou seus homens. Mas, seja como for, o personagem principal deste mundo só precisa lidar com os 5 grandes pecados. Um ano depois, quando o problema com o herdeiro foi resolvido e Ler assumiu o negócio de drogas, o condado ficou ainda mais calmo. Felizmente, o irmão mais velho de Alan não o visitava com frequência, e ele podia cuidar de seus afazeres em paz. Entretanto, ele e Yutia estabeleceram correspondência.
Se mantiver em contato com a garota, isso será útil no futuro. O menino leu uma carta do orfanato, onde todas as crianças eram descritas como muito simpáticas e ativas. Ele também ficou surpreso com o crescimento na lista de patrocinadores do abrigo, o que era surpreendente para um lugar tão pequeno. Evan, que vinha estudando os documentos durante todo esse tempo, relatou que a guilda de informações havia encontrado a rua. Alan estava radiante por dentro, embora não demonstrasse. Devia ser aquele livro antigo sobre o terceiro chefe. Ele finalmente encontraria esse cara. O jovem cavaleiro suspirou satisfeito, olhando pela janela. Tudo estava correndo como um relógio naquela noite tranquila. Nesse momento, na outra extremidade do reino, podiam-se ouvir os gritos de agonia de outro devedor. No ponto de distribuição de medicamentos, Margo comentou sobre a generosidade de seu filho mais velho, Palácio. Os dois homens, conversando alegremente, saíram para a rua e ficaram estupefatos de horror. Absolutamente todos os membros do seu grupo foram mortos da maneira mais brutal. Os que sobreviveram gritaram de medo, enquanto suas mãos agiam por conta própria, cravando suas próprias adagas em suas gargantas. A rua se encheu de sons terríveis. E o sangue, que antes escorria em filetes finos, transformou-se em verdadeiros rios. A noite, como era de se esperar, ocultou o espetáculo sangrento de todos os diretores principais. As duas figuras se encontraram. Deus passou os dedos preguiçosamente pelos fios que se estendiam até as pessoas. Yutia voou até ele e disse que gostou do espetáculo de marionetes de hoje. O menino se virou para seu novo interlocutor, perguntando baixinho se aquilo tinha algum propósito. A garota deu de ombros, perguntando se Deus sentia pena dos mortos, mas ele sabia que essas pessoas matavam outras para produzir drogas, e era improvável que isso tivesse algo a ver com sua vingança. Yutia acenou com a mão no ar, protestando que aquilo estava conectado, pois era a base que construiriam para o seu retorno. Afinal, não podemos permitir que este lugar permaneça tão miserável. Duas figuras subitamente alçaram voo para o céu, deixando para trás estranhas danças de mana. Acima deles, pairava uma testemunha do ocorrido, a lua com chifres. Yutia e Deus farão tudo como ele desejar. O movimento de seus corpos provocou um clarão enorme e intenso sobre o reino. A organização deles, Lua Azul, se tornará a espada dele, que conduzirá o governante a novas conquistas. Entretanto, o luar incidia sobre o chão, iluminando uma estranha depressão no solo que repetia os contornos da própria lua. Passaram-se 2 anos, e durante todo esse tempo, Alan trocou correspondências com Yutia, que continuava morando no abrigo. Seu cavaleiro, Evan, estava tão cansado que quase caiu após a missão enquanto procurava por seu mestre. Finalmente, a busca foi bem sucedida. Alan estava no quintal, e o mercenário pôde se deitar na grama macia com a alma tranquila. Ele fez um sinal de positivo com o polegar e disse que o quinto também havia sido enviado com sucesso para o abrigo. Alan imediatamente se encheu de alegria e levou as mãos à boca, quase gritando, momento em que salvou os 3 pecados restantes. O homem se agachou em frente ao seu assistente e ofereceu-lhe um pedaço de bola e um garfo, pedindo-lhe que o comesse. Houve dificuldades em encontrar o terceiro, mas usando o conhecimento do jogo, o protagonista conseguiu obrigar Evan a resolver tudo. Ele começou a atirar bolos para o cavaleiro, como se fosse um cão fiel, e este apanhou os doces com graça. Observando o mercenário, Alan disse que ele tinha feito um ótimo trabalho e que agora podia descansar. Acontece que a boa notícia para o cavaleiro foi que isso pôs fim a todos os assuntos relacionados ao abrigo. Evan deitou-se de costas e olhou para seu mestre, perguntando se ele não estava feliz. E o menino balançou a cabeça negativamente. Ele apontou para os lábios, assegurando-se de que estava sorrindo, mas o cavaleiro ainda não via essa emoção. Então se resignou. Alan se espreguiçou bem, aproveitando os raios suaves do sol em sua pele. Ele se deitou na grama, olhando para o céu. O personagem principal não esperava que tudo corresse tão bem. Os chefões em Psychedelia são jovens que foram torturados, drogados e humilhados. Eles se tornaram os 5 pecados capitais, devido ao seu passado terrível, que cada um preferiria esquecer. Mesmo com o conhecimento adquirido antes de se tornarem pecadores, as chances de salvar a todos a tempo eram simplesmente insignificantes. Alan estava com tanto medo de vir salvar as crianças quando elas já estivessem destruídas. Ele perguntou a Evan como estavam as coisas no abrigo, e este lhe entregou a carta, respondendo que, como sempre,
tudo estava bem. Antes, essas crianças infelizes eram como bonecas sem alma e sem emoção. Mas agora, tudo mudou. Elas floresceram, ficaram mais bonitas e muito mais vibrantes. Ellen assentiu com a cabeça ao abrir a carta, decidindo que as crianças não precisariam, afinal, de um professor separado. A protagonista não achava que Yutia se adaptaria tão bem. Será que isso se deve à percepção dela? Ou será que a garota é tão apegada ao orfanato por causa do seu passado? O jovem cavaleiro coçou a nuca, murmurando que Yutia era uma moça muito boa, e Evan perguntou se havia algo importante na carta. Ela escreveu que estava tudo bem, que alguns estavam começando a se comportar melhor, e que Alan não precisava se preocupar. O jovem cavalheiro ficou contente por as crianças estarem bem e a crescerem bem. Aparentemente, o ambiente é mesmo a coisa mais importante. O cavaleiro começou a perguntar quando Alan conheceria as crianças, pois ele sempre dizia que a hora chegaria. O personagem principal hesitou e olhou para o lado, pensando que não iria encontrá-los. Talvez tivesse valido a pena me aproximar deles, mas no jogo eles tinham personalidades tão marcantes que eu realmente não queria interagir com eles. Talvez seja porque o processo de transformá-los em pecados foi tão brutal que agora, depois que o protagonista o salvou antes desses eventos, já não seja tão assustador. Alan virou as costas para o mercenário completamente, dizendo evasivamente que faria isso em 5 anos. Seja como for, ele precisava de habilidades para se proteger neste mundo maldito. A magia exigia talento, e este corpo era perfeito para isso. Olhando para o dono, Evan perguntou-lhe, fascinado, se ele já tinha ouvido falar da Lua Azul. Relâmpagos descreveram círculos, enquanto o cavaleiro explicava que aquela era uma organização que se tornara famosa por sua recente caçada a gangues criminosas. Alan elogiou as aspirações de Luna sem muito entusiasmo, mas pensou que, como nunca tinha ouvido falar de um grupo assim, isso significava que ele logo desapareceria. O cavaleiro mostrou a língua e passou o polegar pelo pescoço, praticamente visualizando a lua azul matando até mesmo nobres. Após essas palavras, o jovem cavaleiro ficou tenso e ordenou que, dali em diante, dormisse ao lado do seu quarto. Ao final da noite, Yutia reuniu sua equipe para ouvir o relatório semanal da lua azul e perguntou o que havia acontecido no norte. A garota gato miou alto e, enquanto se lavava, exclamou que havia trazido as cabeças dos traficantes de escravos. Pecado do orgulho. Soluran riu alegremente, dando uma cambalhota no ar. Ela desafiou os patifes a adivinhar a cor dos seus olhos, em troca de suas vidas, mas eles falharam na tarefa. Pecado da ganância. Hine, a jovem e calma donzela, relatou brevemente que os cadáveres haviam sido queimados. Pecado de possessão. Radan, um jovem loiro e atraente, disse que o sul também estava acabado. Radan lidava com instalações ilegais de testes em humanos. Olhando para seus irmãos com olhos insanos, o cara exclamou que também transformou os bastardos de Avalon em picadinho. Yutia sorriu, feliz por tudo acontecer de acordo com a sua vontade. A organização secreta que venera a Grande Lua, a Lua Azul, existe por causa dela. Deus se pronunciou, dizendo que eles tinham um problema, e Yutia imediatamente ficou tenso. O sujeito disse que o chefe de Avalon é o filho mais velho do conde, e quando Cine estava lidando com o sul, ele encontrou uma ordem perigosa. Yutia ficou estupefata ao saber que o filho mais velho do conde estava mirando em sua majestade. A mana ao redor da garota se intensificou, ameaçando explodir e destruir tudo ao redor. O resto da organização engoliu em seco, tentando se afastar o máximo possível do líder. A garota apertou a carta com força na mão, rangendo os dentes. Dizia que, após a morte do conde, chegaria a hora do envenenamento. 2 anos depois, o pai de Alan, o conde Palatio, faleceu, deixando 2 filhos. A causa oficial da morte foi listada como insuficiência cardíaca, mas foi claramente uma overdose. O protagonista estava de pé ao lado do caixão, enquanto Liu conversava com alguém. Ele foi informado de que a Lua Azul havia ocorrido novamente. Os assistentes relataram que haviam atacado na noite anterior, e o chefe perguntou se eles haviam matado todos novamente. Alan ouviu a conversa e concluiu que a Lua Azul estava se tornando cada vez mais temida.
Portanto, a morte do conde, que ninguém lamentou, ocorreu em completo silêncio. Leo Palatio lançou um olhar de desprezo para seu irmão mais novo, que saiu do salão acompanhado de seu mercenário. Ao retornarem aos seus aposentos, Evan perguntou o que o jovem pretendia fazer. E somente após alguns minutos, percebeu que o rapaz estava arrumando suas coisas. Alain entregou uma mala ao cavaleiro, anunciando que estavam fugindo, o que surpreendeu muito seu assistente. O protagonista olhou por trás da porta do seu quarto, confirmando que eles estavam descendo. Evan pegou as malas e perguntou se Alan estava se referindo àquele mesmo Rodmill. Isso mesmo. O cara resolveu ir para Rodmill, uma pequena cidade ao sul de Palatio. A carruagem que saía da casa estava sendo observada da janela da propriedade o tempo todo. Leo estava escondido nas sombras e claramente não gostou do que viu. O homem segurava firmemente o corrimão da varanda com os dedos. Entretanto, as coisas estavam indo bem para Alan e Evan. O jovem até aprendeu a preparar o café da manhã sozinho. Eles tiveram tempo para dar um tempo da louca família criminosa Palatio. Mas ainda assim, 3 dias depois, o personagem principal retornou. E por um bom motivo, ele acabou no funeral do irmão. Eu nem conseguia acreditar que ele estava ali de novo. E por algum motivo, Leo morreu muito rápido, não de acordo com o roteiro. Ao observar a expressão serena do homem após a morte, era difícil acreditar que ele tivesse falecido devido a um golpe no coração. Intrigado com a possibilidade de ter matado Leo, Alan se virou para os guardas da família, que gritaram de medo, como se tivessem visto um fantasma. Uma delas ficou roxa e imediatamente começou a se desculpar por ter olhado para o jovem cavalheiro. Ele ergueu uma sobrancelha, encarando os criados, completamente confuso com o que havia acontecido com eles. Evan correu em auxílio do jovem. Ele queria contar algo a Alan. Como sempre, o protagonista perguntou, sem demonstrar emoção, se seu mercenário havia descoberto alguma coisa. Ele cobriu a boca com a mão e sussurrou para o menino se ele havia feito Avalon desaparecer durante a noite. Alan ficou extremamente surpreso e se virou para olhar os funcionários. Todas as empregadas domésticas e seguranças começaram a se dispersar como baratas. Naquela tarde ensolarada, quando Alan partiu para Rodmill, ocorreram alguns acontecimentos. Evan perguntou ao jovem se não seria melhor eles irem para a cidade. O rosto do protagonista se contorceu. E por dentro, ele gritou que jamais faria isso, porque Rodmill era o objetivo final de seu plano. Devemos salvar os 5 grandes pecados capitais de seu terrível destino e impedir o colapso do mundo. Essas crianças deveriam viver suas vidas de maneira completamente diferente e nem sequer pensar em praticar o mal. Rodmill não tem nada a ver com o enredo original. E a mansão de Palatio também estava lá. Ainda assim, era o lugar perfeito para um nobre viver, e você nem precisava fazer nada. Assim que Alan começou a dizer que há uma razão para tudo, o cavaleiro sibilou. O mestre não o enganará. Ele sempre diz isso. Evan revirou os olhos quando o garoto se virou, murmurando que já havia se decidido. Sem que eles soubessem, estavam sob a vigilância constante de um membro da família Palatio. O homem fitou as figuras que se afastavam com o olhar, pensando em matar Alan, porque não importava se ele estivesse vivo ou morto. Após a morte do pai, Leo ainda iria envenenar o mais novo. Ele disse que ia para o exterior. Então agora não havia motivo para não matá-lo. Leo batucava os dedos no corrimão, imaginando se aquilo significava que as coisas estavam indo mal com Avalon. Decidindo que seu irmão o estava incomodando, o homem chamou seu assistente Alman e ordenou que ele seguisse a carruagem. Ele saiu das sombras e perguntou surpreso se o dono queria que seu irmão morresse. Agora era a vez do jovem cavalheiro se surpreender. Ele até se virou para verificar se a pessoa atrás dele era a mesma. Alman jamais o contradisse, independentemente do que Leo ordenasse, em qualquer situação. E por que esse homem começou a fazer perguntas de repente? Foi realmente perturbador. O homem balançou a cabeça em irritação, fechou os olhos e retrucou que o trabalho de Alman era fazer o que lhe mandavam. Essa reação pregou uma peça cruel em Leo, pois no segundo seguinte, a ponta da lâmina do assassino leal o perfurou bem no peito. O homem agarrou as bordas afiadas da arma, ofegante, perguntando-se como Elman ousara traí-lo. Ele deu de ombros, cravando a lâmina ainda mais fundo, dizendo que gostava de encenar o confronto. Na verdade, o nome do homem era Hidan, e ele trabalhava para a Blue Moon, mas naquele momento ele estava apenas se divertindo. A Grande Lua ensinou aos seus filhos os princípios mais importantes.
Esta é uma criação daquele homem, e Hidan deve agir de acordo com a sua vontade. Muito lentamente, o assassino puxou a espada em sua direção, indicando o que aconteceria se alguém tentasse ferir Luna. Hidan brandiu sua arma, cortando o pescoço de Leo, e disse que faria o que achasse melhor. O assassino ficou esperando que o cavalheiro revelasse suas cartas. Levou 2 anos para que ele se decidisse. Liu grasnou que seus subordinados não perdoariam o patife, e Hidan apenas riu, respondendo que Avalon desapareceria deste continente para sempre. Eu balançou a cabeça tristemente, olhando para os pés e murmurando que aquilo era realmente uma perda para Leo. O homem tomou impulso e saltou da varanda, gritando ao final que a grande lua estava dando uma chance ao jovem mestre. Alan acordou numa manhã ensolarada, com a clara convicção de que Romil era o paraíso. Ele olhou em volta, pensando sonolento que outro dia tranquilo o aguardava. O jovem mestre pode acordar quando quiser e comer o que quiser. Em suma, viver a vida de um verdadeiro nobre. Pensamentos vagavam preguiçosamente pela cabeça de Alan. Ele até considerou começar a vender torradas. Os pensamentos agradáveis foram interrompidos pelo grito de Evan. Ele entrou correndo na sala, segurando uma carta na mão. O pão mais delicioso caiu da boca do menino quando ele leu o que estava escrito. Em virtude da morte de Leo Palate, solicitamos o retorno de Alan Palate. E assim terminou a vida celestial após 4 dias. Assim, o jovem mestre e seu cavaleiro não tiveram outra escolha senão retornar à propriedade. E mais ainda, o personagem principal não entendia o que havia de errado com as expressões faciais de todos os funcionários da casa. Nem mesmo Evan sabia, sussurrou ele para o jovem cavalheiro. Desde quando todos começaram a temê-lo, agora Alan terá que lidar com uma nova série de eventos, e o protagonista está seriamente deprimido com essa perspectiva. Com lágrimas nos olhos, ele perguntou ao mercenário por que ele havia se tornado um vilão de repente. Evan coçou a cabeça, mas continuou dizendo que Alan era o único que estava ganhando nessa situação. Após o Lorde deixar a propriedade, Leo foi assassinado. E possui o álibi perfeito para se tornar o herdeiro do conde. Avalon se foi. Então, com a morte de Leo, Alan não terá mais com o que se preocupar. Isso significa apenas uma coisa. O jovem cavalheiro é o cardeal cinzento que orquestrou o assassinato de Leo. O que ele ouviu só piorou a situação de Alan, que começou a se perguntar, com uma expressão triste, por onde começar, já que nenhuma organização é capaz de eliminar uma figura-chave do mundo do crime da noite para o dia. Ele perguntou ao mercenário o nome da organização que caça outros grupos. Lua Azul. Mass Information Guild informou que a Blue Moon não estava envolvida nos assassinatos. E tudo porque ela deixa sua marca registrada no cadáver. Dizem que os membros de Avalon foram mortos com uma espada. Então o caminho até lá está aberto. Alan entendeu por que ele é considerado o cardeal cinzento. Descobriu-se que a Blue Moon não está envolvida. Os fracotes que desaparecem antes mesmo do início da trama principal não podem estar por trás disso. Entretanto, Yutia interrogou cuidadosamente os membros da organização, perguntando se haviam deixado algum rastro. Rine, segurando o livro nas mãos, balançou a cabeça. Não havia mais nada. A voz clara de Sohan foi ouvida, e ela exclamou que também havia sido cuidadosa. A garota esfregou a ponta da lâmina com o dedo e riu, acrescentando que só havia cadáveres. Deus retornou, sua mana púrpura brilhando intensamente, e o próprio garoto trouxe informações de que 400.086 soldados de Avalon ainda permaneciam no local. Atrás dele, ouviu uma risada e a voz confiante do belo Radan. Ele fez tudo conforme o chefe ordenou. O cara sorriu radiante, jogando uma arma enorme nas costas, e abateu todos os guerreiros. Yutia apoiou a bochecha na palma da mão e balançou a cabeça. Ela estava muito orgulhosa de seu povo. E assim, de repente, Avalon, a enorme organização que dominava o reino de Astéria, foi reduzida a pó em apenas 5 dias. Mas Radan não compartilhou do otimismo de Yutia, acrescentando que duvidava que a operação fosse concluída com perfeição. Ele mostrou um envelope grosso com documentos que encontrou na residência dos nobres. Eles eram associados a Avalon, o que significa que o Ducado de Altia tem uma ligação estreita com eles. Após um breve silêncio, a garota franziu a testa. Ela não precisava dizer o que já estava claro. Finos fios de mana se estendiam no ar, emanando de absolutamente todos os membros da Lua Azul. Obsession assentiu com a cabeça e sorriu.
ele lidaria com isso discretamente. Yutia se acalmou imediatamente e respirou aliviada. Esse problema logo seria resolvido. Ela perguntou a Hine se a informação havia vazado para a guilda de informações. A garota balançou a cabeça, pois essa questão seria decidida separadamente pela Lua Azul. Deus acenou com a mão e vários papéis voaram pelo ar. Ele disse que todas as guildas são iguais, chamam o assassino de Espadachim do Inferno. Hine monitorará seus movimentos para garantir que a pergunta não chegue aos seus ouvidos. Quando Deus notou, surpreso, que a família do homem havia atacado primeiro, Yutia o interrompeu, lembrando-o de que não se tratava de uma ordem. Os espadachins. Era isso que a organização Lua Azul representava, uma espécie de vingadores. E eles não devem agir por sua própria vontade, mas somente de acordo com as suas instruções. Yutia apontou para Luna com um olhar selvagem, lembrando-os de que estavam trabalhando sob ordens, porque aquele homem sabia de tudo. Os membros da organização jamais devem, sob nenhuma circunstância, desapontá-lo. E, para ser honesto, Deus não entendia Yutia e suas ações há muito tempo, mas não podia dizer isso diretamente. Afinal, tendo habilidades tão extraordinárias, ela sente ansiedade apenas por medo de ser descoberta. No entanto, não adiantava discutir com o chefe da organização. Então Deus respondeu que entendia. Tudo era pela grande lua. Entretanto, os negócios de Alan estavam indo de mal a pior. Ele estava literalmente uivando de desespero, com a cabeça caída sobre uma pilha de papéis em cima da mesa. Após o funeral, uma série interminável de tarefas se arrastou por um mês inteiro. O personagem principal só queria relaxar e comer, porque era para isso que serviam os nobres. Sim, ele fez inimigos, mas Leo também deveria morrer apenas 6 anos depois. Como a Ordem das Mortes alterou o rumo do jogo, todo o trabalho recaiu sobre Alan, como herdeiro. Seus conselheiros vieram falar com ele novamente, e Alan balançou a cabeça negativamente. Todos começaram a trabalhar como loucos quando o conde estava vivo. Eles estavam constantemente se esquivando do trabalho. Os assessores, ao verem a expressão irritada no rosto do senhor, levaram suas emoções para o lado pessoal e acreditaram que o rapaz também queria lidar com eles. Então tiveram que se esforçar mais. Alan, um ex-escravo que só queria trabalhar em paz, não conseguia acreditar que os criados estivessem trabalhando tanto por causa de boatos de que ele era um assassino. Ao final da tarde, quando Ellen e Evan se reuniram em volta da lareira para assar carne, o cavaleiro olhou para seu mestre e disse que aquilo era incrível. Alan possuía um talento extraordinário para manipulação de mana, considerando que alcançou o nível 2 em apenas 2 anos de estudo autodidata. Afinal, normalmente leva cerca de 4 anos para atingir esse nível. E a magia, muitas vezes, requer talento inato. Alan murmurou que tinha talento, sim, mas, na realidade, treinava muito para a autodefesa porque se sentia inseguro. O protagonista se esforçou ainda mais para aprender a controlar sua mana e conseguiu direcionar esferas em um espaço limitado. Mas um pensamento, como um pequeno verme, ficou preso na minha cabeça. De que adianta fazer tudo pela metade? Afinal, Alan já havia experimentado todos os tipos de magia neste mundo, e a princípio, até achou emocionante. Se o plano funcionar, ele conseguirá se livrar de todas as ameaças e, gradualmente, aprender mais. Mas agora, numa tentativa desesperada de salvar a própria pele, o protagonista percebeu que suas reservas de mana eram simplesmente insignificantes. Após esse pensamento, todas as esferas saíram de uma vez, caindo no chão em pequenas gotas mágicas. A reserva inata de mana é comparável à categoria de peso dos atletas, e a reserva de mana de Alan já é muito pequena. Infelizmente, isso não pode ser corrigido ou compensado por nenhum treinamento. Quando ele pensava que só havia uma saída, o mercenário acenou com um convite para o baile, bem na frente do seu rosto. O protagonista balançou a cabeça em surpresa, perguntando se era mesmo aquilo que tinha ouvido. Apenas alguns dias depois, Alan, vestindo uma roupa especialmente escolhida, foi a uma recepção luxuosa com Evan. Mas nem algumas horas se passaram antes que a energia social do protagonista se esgotasse. Ele estava exausto. Este é um típico baile aristocrático no reino meridional de Astélia, um encontro da nobreza. Alan em breve será conde.
Então, talvez valha a pena aproveitar a oportunidade e fazer alguns contatos. Sim, as ligações com a nobreza são importantes para um futuro pacífico, mas claramente algo deu errado. Assim que Alan apareceu no centro do salão, toda a nobreza fugiu abertamente em todas as direções, gritando de medo. Evan aproximou-se do cavaleiro perplexo, que permaneceu em silêncio, constrangido, observando os fugitivos. O cavaleiro mal conseguia conter o riso, enquanto pedia ao seu mestre que não ficasse muito chateado. Balançando a cabeça, o protagonista achou que isso era esperado e informou firmemente a Evan que eles se veriam mais tarde. Não é de admirar que todas essas pessoas desprezassem Alan por causa de seu status. Diferentemente dos tempos de seu estimado bisavô, a atual família Palácio está repleta de encrenqueiros vindos do leste. Mas Alan não veio para cá sem motivo. Ele usará sua habilidade de sedução que aprimorou secretamente. Ele pegou uma taça de vinho e aproximou-se de uma garota que estava por perto, com o objetivo de iniciar uma conversa informal. Embora o personagem principal se achasse muito atraente, na realidade, ele parecia um maníaco falando sobre sua última vítima. Seu sorriso suave, uma importante experiência social, lembrava mais o sorriso de um animal selvagem. Uma expressão de medo genuíno surgiu no rosto da menina. Ela quase deixou o copo cair das mãos. Ao saber que Alan gostaria de levar algumas garrafas de vinho para casa, ela correu até seu pai para que ele preparasse tudo. Os convidados começaram a cochichar pelas costas do cavalheiro, que não esperava tal reação, dizendo que Alan era ainda pior que seus falecidos irmãos. Evan não conseguiu conter o riso quando seu mestre atribuiu tudo à timidez da garota. A montanha de presentes cresceu novamente. Assobiou o mercenário. Um luxuoso cavalo de Paladioan, chá cítrico de Penha, peças de metal de Wieland e o vinho malantino característico. A família Palácio acabou se revelando muito mais notória do que Alan imaginava. E por causa do boato de que ele se livrou dos irmãos monstruosos, o cara se tornou alguém evitado por todos. Sua vida social foi destruída. Completamente sem ânimo para lutar, o protagonista baixou a cabeça e acenou para o mercenário, dizendo que ia tomar um ar. Durante todo esse tempo, uma mulher luxuosa, vestida de vermelho, observava Alan. Ela bebeu vinho lentamente e, em seguida, esboçou um sorriso malicioso. O protagonista saiu para o ar fresco e se apoiou no parapeito da varanda, soltando um suspiro pesado. O céu roxo e sombrio refletia os pensamentos de Alan, que se perguntava amargamente por que tudo tinha terminado daquela maneira. De repente, a voz de alguém o tirou de seus pensamentos. Ele se virou bruscamente, surpreso por ainda haver alguém ali. A voz de uma garota timidamente pediu perdão, solicitando uma pausa de 1 minuto. Alan, que já não esperava a companhia de ninguém, afastou-se da varanda. Olhando para ele, estava a bela e jovem terceira filha do Duque de Altia, Loria. E isso explicou muita coisa ao jovem cavalheiro, que a cumprimentou de volta. A família Althia é uma das 3 principais figuras obscuras da psicodélia, conhecidas como os encrenqueiros do norte. Alan balançou a cabeça, fechando os olhos por um segundo. Loria definitivamente não é uma garota comum, mas o mais estranho era que ele não se lembrava dela do jogo. No entanto, é possível que ela nem sequer tenha aparecido no jogo e que nessa altura, Loria tenha declarado que falaria francamente. Olhando para o jovem mestre, ela deixou escapar que queria usar sua força. Loria corou profundamente e olhou para baixo, chegando a balançar a cabeça de forma que a franja caísse sobre seu rosto. O fato é que a garota tinha certeza de que em breve seria morta. Ela ergueu a cabeça e não desviou o olhar suplicante do jovem mestre. O protagonista olhou significativamente para o céu, relembrando tudo o que sabia sobre a garota. Lágrimas brotaram nos cantos dos olhos da infeliz mulher, e ela começou a contar que havia nascido da amante de seu pai. Até então, Loria havia sido protegida por ser filha de um amigo próximo do Duque de Altia. Mas o estado de saúde dele havia se deteriorado drasticamente, e a garota sentia que seus irmãos mais velhos a matariam. Alan franziu os lábios. Afinal, a família havia decidido se afogar uns aos outros. Não era de admirar que ele não se lembrasse de Loria.
Ela provavelmente já estava morta naquela época. A herdeira da família Altia pressionou as mãos contra o peito, olhando para o menino com um olhar suplicante. Mas ele interrompeu bruscamente, dizendo que tinha que recusar, enquanto Loria retrucou que não havia acabado de pedir ajuda. Se Alan a salvasse, ela lhe daria metade da fortuna da família Altia, mas o protagonista foi irredutível, deu meia volta e foi embora. Mesmo que o mestre pudesse ajudar, ele não é tão poderoso e mal consegue cuidar de si mesmo. É melhor não dar falsas esperanças à infeliz mulher. Ellen olhou para a varanda uma última vez. Loria estava lá parada, com as mãos na barra do vestido, os ombros tremendo de lágrimas. A garota não sabia o que fazer e aparentemente tentou se conformar com seu destino. Ao se aproximar da porta, Ellen soltou um suspiro pesado e arqueou o pescoço, esfregando-o. Afinal, ele não era uma máquina e a escolha não era fácil para ele. Por fim, o rapaz se virou para Loria, desejando-lhe boa sorte nessa tarefa difícil e esperando que ela encontrasse um aliado. Com um coração pesado, o jovem cavalheiro retornou ao salão, onde já estava sendo seguido pela lua azul. Deus sugeriu que a família Altia havia se aproximado da grande lua e que ele deveria transmitir votos de felicidades tanto para eles quanto para a lua. Rin balançou a cabeça. Segundo informações da inteligência, Loria era a única Altia que não tinha ligação com Avalon. Portanto, essa garota é a única que não é alvo de Radan. Deus franziu os lábios, respondendo que isso facilitava as coisas. O resto do clã Altia seria tratado. Eles agiriam sob as ordens de Luna. Os membros da organização se concentrarão em interceptar informações para impedir que o caso de Avalon tome rumos indevidos. Alan permaneceu no baile, alheio aos seus perseguidores. Ele estava completamente deprimido e até começou a suspeitar que havia uma barreira ao redor de sua figura que estava afastando as pessoas. Mas de repente, alguém o cumprimentou e o rapaz imediatamente se animou, na esperança de se comunicar com os aristocratas desta vez. Virando a cabeça, o protagonista viu uma bela mulher de vestido vermelho, escondendo o rosto atrás de um leque, e presumiu que se tratava de outra jogadora das sombras. Ao ver o sorriso do estranho, Alan pensou que ninguém o teria abordado primeiro se ele não tivesse tido alguns problemas. O rapaz aproximou-se da mulher e cumprimentou Lady Zenonia, que ficou surpresa por o cavalheiro a conhecer. Alan fez uma reverência e respondeu que Zenonia era famosa em muitos aspectos. No reino de Astéria, existem 3 grandes jogadores das sombras, cada um com seu próprio nome, cor e símbolo. Rosa Verde, Althea do Norte. O olho violeta, através do qual a lua olha para o sol. Palácio do Leste. E a maldita Zenonia, a serpente, os encrenqueiros do Oeste. Quem estava conversando com Alan era a filha mais velha do conde Zenônio Callias. Ela fechou abruptamente o leque e perguntou se era mesmo tão famosa. Se os palácios são controlados por uma gangue, então Zenônia se assemelha mais a um sindicato do crime astutamente administrado. Alan entendia que precisava de contatos úteis para levar a vida tranquila de um nobre. Para sua própria paz de espírito, não podia se envolver com aquela mulher, e o rapaz simplesmente fez um elogio a Callia. A mulher olhou maliciosamente para o jovem cavalheiro, estreitou os olhos e ofereceu-se para conversar. Alan, que queria sair discretamente, tentou recusar sob qualquer pretexto, citando inúmeras testemunhas presentes. Em resposta, a interlocutora inclinou a cabeça para o lado e estreitou os olhos, dizendo que o rapaz era igual aos rumores. Virando-se, ela se preparou para partir, acrescentando na despedida que ficaria feliz em ver Alan novamente. Ele cuidou de Callia por muito tempo. Ela realmente se destacava das demais. Mas, ainda assim, o personagem principal não entendeu o significado das palavras da mulher. Rin observou atentamente os rostos dos convidados. As informações sobre o caso Avalon estavam bem escondidas, mas Deus havia descoberto um novo problema. Como se constatou, eles não eram os únicos de olho em Alan. Alguém o estava seguindo, e claramente não com boas intenções. A Blue Moon não tinha novas ordens. Eles continuaram a observar e, em seguida, tiveram que eliminar quaisquer indesejáveis. No dia seguinte, Alan e Evan chegaram a um grande desfiladeiro coberto de musgo, e o cavaleiro ficou perguntando por um longo tempo se eles haviam chegado ao lugar certo. O mercenário murmurou que era meio-dia e que estava terrivelmente escuro lá dentro.
Mas o protagonista finalmente havia alcançado seu verdadeiro objetivo. Lá dentro, havia muitas pedras com símbolos brilhantes, e Alan torcia para que não estivesse vazio. Francamente, o jovem mestre veio tão ao sul sob o pretexto de um baile, apenas por causa do labirinto dos sussurros local. Se você resolver os enigmas em todas as 8 salas, poderá receber um artefato poderoso como recompensa. Enquanto jogava Psychedelia, Alan memorizou todos os percursos e enigmas. Ao olhar para a grande parede com símbolos estranhos à sua frente, o protagonista percebeu que era hora de usar suas habilidades. Ele nunca pensou que pudesse ver o labirinto na vida real. As sensações eram completamente diferentes, mesmo que o cara já tivesse passado por aquela masmorra inúmeras vezes no jogo. Tudo parece artificial, como se alguém tivesse construído aquele lugar deliberadamente. Evan perguntou ao dono como ele conhecia aquele lugar, e ele respondeu que já havia estado ali muitas vezes. Ao perceber que havia deixado escapar, Alan deu uma risadinha, dizendo que estava brincando. Na verdade, ele tinha suas próprias brechas. Naquele instante, ouviram-se gritos terríveis, e monstros alados desceram em disparada do teto escuro. Mas assim que conseguiram alcançar as pessoas, palmas de aço surgiram das paredes e as esmagaram, deixando apenas uma mancha úmida. Então, a palma da mão se abriu e lentamente se elevou, deixando apenas rastros de sangue das criaturas mortas. A pele de Evan gelou de medo, pois se ele errasse o enigma, tudo aquilo desmoronaria. Mas Alan murmurou algo em resposta, olhando para baixo calmamente. Ouviram-se gritos altos vindos de cima novamente. O cavaleiro engoliu em seco, olhando de soslaio para o jovem mestre com desconfiança. Ele não conseguia acreditar que aquele cara pudesse agir com tanta calma numa situação daquelas. Evan trabalhava com Alan havia 4 anos, mas ainda não conseguia entender suas ações. Destruir gangues criminosas, salvar órfãos, enviar cartas sem sentido. O jovem cavalheiro quase não saiu da propriedade, mas parecia saber tudo sobre aquele lugar. Alan confirmou que a passagem se abriria quando o mecanismo fosse montado. Mas a razão pela qual Evan segue Alan é simples. Tudo o que ele faz acaba levando a um bom resultado. O personagem principal se alegrou por dentro. A porta finalmente se abriu. Ele quase quebrou o pescoço tentando descobrir como funcionava. Parecia que tudo finalmente havia terminado. E o dono e seu assistente se viram em um salão que se abriu diante deles, repleto de ouro. Mas o objetivo de Alan não eram as montanhas de moedas, e sim o anel preto que agora estava no manequim. O cavaleiro ficou surpreso que Alan fosse levar um anel inútil, mas foi avisado de que não deveria levar mais nada. Haveria problemas. O protagonista colocou a decoração no polegar da mão esquerda e, finalmente, recebeu o juramento de contenção. Conhecer o caminho por causa do jogo fez com que tudo corresse bem. E Alan prometeu a Evan que não haveria nada perigoso no caminho de volta. Mas o cavaleiro imediatamente chamou seu mestre. O homem baixou a voz para um sussurro, perguntando a Alan se ele sabia que as pedras dentro do canyon eram golems. Evan desembainhou imediatamente sua espada, pois, na pior das hipóteses, um novo inimigo desconhecido seria o pior cenário possível. Ele precisava ao menos levar o jovem mestre para um lugar seguro. Mas Alan surpreendeu o mercenário ao responder calmamente que, desta vez, ele mesmo poderia lidar com a situação. Vários golems animados enormes, com lanças em punho, correram em direção ao cara. Evan gritou que ele precisava encontrar uma rota de fuga primeiro. O cavaleiro tentou fazer algo, mas percebeu com horror que a magia de segundo nível não era suficiente. Bem, o personagem principal parecia não ter medo de nada. Com a ajuda do anel, ele invocou o juramento de contenção. Uma luz brilhante se estendia muito além do anel, cegando os golems ao redor. O menino invocou o fragmento que herdara a grande vontade de Niakula, para nomear 2 restrições que poderiam ser impostas. Alan lembrou que no jogo, essa parte aparecia como uma janela, com uma opção acima do jogador. O rosto de uma mulher apareceu acima do teto, escondido por pedaços de tecido. Este era o juramento. Um artefato do tipo absorção, que, como o nome sugere, permite impor limitações a si mesmo em troca de poder. A voz que emanava dos lábios de pedra fazia o mundo parecer muito real para Alan. Ele chamou o jovem cavalheiro para falar, e este não perdeu tempo em juntar as mãos num gesto especial. Primeiro,
Ao usar magia, o personagem principal sempre demonstrará a crueldade da Babilônia. A voz perguntou o que o homem pretendia ganhar com essa restrição. Quando Alan disse que queria o poder de alterar as leis do mundo, a voz concedeu-lhe esse poder. O rapaz claramente se lembrou de que podia pedir outra coisa, e sua voz lhe permitiu falar. O jovem mestre desejava pronunciar os versos de Babylon ao usar magia. Então a voz fez a mesma pergunta de antes. O que a pessoa deseja receber com a restrição? Alan respondeu que desejava grande poder para se tornar onipotente contra os alicerces do mundo. Nesse instante, o rosto da mulher tornou-se mais nítido do que antes e silenciou. Alan ficou paralisado, supondo que tivesse cometido algum erro, já que até mesmo copiara o ícone exato da habilidade por precaução. Graças às várias partidas, o cara se lembrou de todas as combinações do original, o que significa que tudo deve funcionar. Após uma breve pausa, ouviu-se uma voz imponente declarando que o desejo havia sido concedido. Ele também expressou gratidão ao homem, herdeiro do testamento, aquele que se lembrou dos desejos e segredos do Deus esquecido. Alan ficou surpreso com o nome que lhe foi dito, mas depois percebeu que o anel havia desaparecido, o que significava que a restrição tinha funcionado. A voz disse que velaria pelo herdeiro do testamento para sempre. Acontece que aquele momento parou o tempo, e Evan continuou a alertar o mestre sobre a magia. Ele estendeu a mão para avisar Alan, enquanto caminhava diretamente em direção aos golems. O rosto do protagonista, como de costume, não expressava nenhuma emoção óbvia. Uma corrente elétrica percorreu suas mãos. A bola de luz deveria ter matado todos, mas agora parece apenas patética, mesmo que Alan tenha usado toda a sua mana. Infelizmente, por mais que o personagem principal treinasse, esse era o seu limite. Chegou a hora de testar os limites que o cara havia imposto a si mesmo. De pé bem em frente aos golems, ele juntou as mãos e uma pequena esfera começou a se formar entre as palmas de suas mãos. Ela cresceu, lançando faíscas de eletricidade para os lados, e Alan ergueu a mão mais alto. O protagonista aproximou a palma da mão do rosto, surpreso por ainda sentir o anel no dedo, embora este tivesse sido absorvido. O primeiro efeito foi a refração, e a esfera imediatamente se espalhou, formando uma grande mancha no ar. Em seguida veio a rejeição. Uma bola amarela, parecida com o sol, apareceu acima do teto. Uma rajada de raios percorreu todo o perímetro da caverna, atingindo diretamente seu alvo. Alan dirigia essa orquestra, tentando fazer com que a esfera, às vezes, se separasse, às vezes, se unisse. Finalmente, a esfera adquiriu uma cor azul venenosa e ganhou força suficiente para voar em direção aos golems. A linha de refração. E desta vez, Alan, como prometido, usou os símbolos de Avalon. A palma da mão dele estava curvada de um jeito estranho. Os dedos estavam agrupados. Então o cara mudou a posição da mão, juntando o polegar e o indicador. No último instante, tudo ao redor foi iluminado por uma luz intensa, e raios começaram a fluir diretamente da palma da mão do jovem mestre. Eles rastejaram pela caverna à velocidade da luz, como serpentes. Evan ficou extremamente chocado ao perceber a força de seu mestre. Os golems, impulsionados pela mana, já não conseguiam manter-se firmes sobre os pés. Eles cambaleavam e se contorciam como bonecas abandonadas por seus donos. Após algum tempo, Alan e Evan descobriram que as enormes figuras de pedra haviam se curvado e ficado em silêncio. Em questão de segundos, as lanças dos monstros voaram para os lados e seus membros começaram a se desfazer. Tão grande era o poder do Deus esquecido, concedido a Alan. Enquanto as pedras vivas se desintegravam, os relâmpagos continuaram a brilhar, refletindo-se no espaço por um longo tempo. Alan e Evan observaram em completo silêncio, enquanto a areia se acomodava lentamente na caverna. Enquanto o jovem mestre contemplava os frutos do seu trabalho, o cavaleiro mal conseguia encontrar palavras para descrever o que estava acontecendo. Por fim, perguntou ao jovem mestre se ele havia escondido sua força, e Alan balançou a cabeça negativamente. Ambos recuaram da beira do precipício, e Evan percebeu que, em 15 anos trabalhando como mercenário, aquela era a primeira vez que via algo assim. Ele perguntou novamente se Alan tinha certeza de que se tratava apenas de magia de segundo círculo, e o cavalheiro assentiu com a cabeça. Na verdade, o personagem principal ficou horrorizado, mas não demonstrou. Afinal, não havia nada parecido no jogo. No sistema Psicodélia,
A magia podia ser aprimorada a cada turno por meio de gestos ou feitiços. Desta vez, o protagonista aprimorou a magia de Chain Lightning com 4 feitiços e gestos. Além disso, Alan conseguiu em apenas 5 movimentos. Resumindo, o cara usou aprimoramentos padrão para criar um poderoso feitiço de relâmpago. Mas, devido à limitação do jogador, ele precisa conjurar feitiços ao usar qualquer tipo de relâmpago. E embora a voz agradecesse ao homem que se lembrava dos gestos e segredos do Deus esquecido, devido a essa amplificação, isso deve ter acontecido mais de uma vez. Evan ficou feliz por terem saído do canyon, mas Alan ficou surpreso que a magia do segundo círculo fosse mais do que suficiente. O resultado superou todas as suas expectativas. Evan sentou-se numa pedra e deixou cair as mãos, exausto. Tudo aquilo era mais cansativo do que a própria batalha. O cavaleiro apontou para o desfiladeiro e cuspiu, perguntando ao dono quem havia criado um lugar tão miserável. Mas, naquele momento, Alan estava pensando no Labirinto dos Sussurros. Um mapa da área e um guia para sua passagem estavam no fórum, e, com o tempo, esse lugar passou a ser chamado de Labirinto de Palone. O mercenário já estava perdendo a consciência devido ao cansaço. Mas seu mestre conduziu seu servo para o leste. Ele precisava verificar algo. Evan revirou os olhos, lamentando que o jovem mestre fosse muito mais diligente do que aparentava. Se você selecionar um gesto que corresponda às propriedades da magia, o poder aumentará, e se você selecionar a magia correta, as propriedades do gesto serão aprimoradas, que é como as regras do jogo deveriam funcionar. Diferentemente do jogo, onde os visuais não mudavam, mas apenas os indicadores aumentavam, desta vez, Alan viu claramente como o feitiço mudava de forma a cada novo impulso. Esse espetáculo realmente cativou o protagonista e foi melhor do que tudo que ele havia encontrado durante o jogo. Talvez o protagonista veja essas mudanças porque tem um controle especial sobre elas. Com certeza, vou dar uma olhada nisso quando minha mana estiver restaurada. Que bom que tudo deu certo. No silêncio da noite, entre os pinheiros escuros, Rine se escondia, observando os viajantes. Ela estava lá desde o início, agindo sob as ordens da organização Lua Azul. Finalmente, o turno da noite terminou e a figura da garota desapareceu rapidamente. Ela parou em frente a uma grande rocha, esculpida com os símbolos da Era dos Deuses Esquecidos. Os glifos do Império Alanef. A garota tirou o capuz para ver tudo melhor. A inscrição era dedicada a um amigo que superaria o covarde Palão. Rine deu uma risadinha, passando o dedo sobre a pedra azul brilhante. Aquele que deteve a invasão das 4 feras e derrotou Al-Akulak, que devorava os corações dos habitantes da cidade, foi o grande imperador Palaon, o Grande. Rine possuía todo o conhecimento, porque nasceu com a Biblioteca Antiga. Após receber uma grande missão, então, foi criado por alguém chamado Paleo. A garota sabia que ele era especial, já que a própria Rainha de Sangue estava seguindo o rapaz. Mas essa pessoa só poderia ser julgada por meio de lendas. No entanto, Rine não esperava que a Grande Lua estivesse ligada a Palaon. O que esse menino passou não consta em nenhum livro da Biblioteca Antiga. Mas, acima de tudo, quem era esse homem desesperado? Rine, absorta em seus pensamentos, saiu do canyon e caminhou para o silêncio da noite. Ela ergueu os braços, girando numa dança estranha, pensando que Lua Vermelha tinha razão. Tenho vergonha, muita vergonha, por ter seguido ordens cegamente. As folhas farfalharam por perto, e a garota franziu a testa ao ver Deus se aproximando, em pé sobre um galho forte de uma árvore larga. Rine perguntou se ele havia obtido a informação. O homem balançou a cabeça negativamente e disse que o Senhor das Trevas havia morrido. Foi uma cena verdadeiramente horrível. A cabeça do homem foi simplesmente arrancada. Rina assentiu com a cabeça, dizendo que teria que relatar o ocorrido aos superiores e deixar que eles resolvessem a situação. Não havia mais nada a fazer ali, e ambas as figuras desapareceram na distância. Entretanto, a condessa Kalia Zenônia não conseguia dormir em sua propriedade. Ela tomou um gole de vinho da taça, sussurrando que não era apenas um boato. A gélida indiferença do jovem mestre Palácio era espantosa, e aos olhos desse homem, apenas o próprio abismo era visível, não importando as palavras que lhe fossem dirigidas. A mulher recostou-se cansada no sofá, pensando que o conde Zenônia era forte. Mas ele acha que Kalia tem poder em certos círculos,
embora ela nem sequer apareça em público. Kalia caminhou lentamente, como um gato, até seu pai, que estava sentado à mesa, perguntando se tinha sido incrível. O conde, sem tirar a mão da folha de papel, lançou um olhar discreto de soslaio para a filha. Kalia sorriu e estalou os dedos, mana negra emanando de sua mão. Os olhos vazios do homem percorreram a sala, refletindo a figura de sua filha. O conde, como um brinquedo de pano, caiu de cabeça sobre a mesa. Kalia deu uma risadinha, porque ninguém fazia ideia de que ela havia forçado o pai a jogar conforme suas regras para se tornar o chefe da casa. E aquele jovem cavalheiro havia percebido isso. E até mesmo aquela frase casual dele sobre olhos extras, aparentemente, levou em consideração a vigilância que ela havia instalado. Nesse instante, um criado preocupado correu até Kalia. Algo claramente havia acontecido na propriedade. A mulher perguntou irritada o que estava acontecendo, e o homem a chamou imediatamente para ir ao quarto dele. Ali, uma cena terrível aguardava Kalia. Seu pai, morto, despedaçado por alguém, jazia encostado na parede, em uma poça do próprio sangue. O menino percebeu que o conde não sabia o segredo, a julgar pelo fato de o selo não ter sido tocado. A mulher riu, pensando que os agressores tinham armado tudo, mas de onde ele tinha tirado essa informação? Esse homem percebeu a principal fraqueza dela, logo no primeiro encontro. No entanto, ela pensou tanto em Alan, que as orelhas do rapaz começaram a arder, e o mercenário desmaiou de exaustão. Entretanto, já tarde da noite, uma carruagem chegou à propriedade ducal de Altia. Loria sorriu amargamente, agarrando a barra do vestido. Como era de se esperar, Alan não devia ser subestimado. Ele é um dos homens mais proeminentes do mundo do crime, e seus olhos são tão frios que lembraram a garota os olhos de seu pai. Esse homem era um daqueles com quem não se podia ter hostilidade, e representava sua última esperança. Loria corou, e algumas lágrimas rolaram por suas bochechas, ao pensar que o rapaz não aceitaria um acordo que prometesse mais prejuízos. Todos os bens e o poder da infeliz mulher foram tomados por seus astutos irmãos e irmãs. Os irmãos mais velhos, Timialan e Kig, bem como as irmãs mais velhas, Mariana e Pirina. A jovem Altia não tinha absolutamente nada sobrando. A garota caminhou lentamente em direção aos portões da propriedade, sabendo que havia vivido da benevolência de seu pai, mas agora não sabia o que fazer em seguida. A senhora Loria foi recebida pelos gritos histéricos das criadas que corriam em sua direção. As meninas da porta declararam que a senhora Pirina e o senhor Kig haviam cometido suicídio. Loria paralisou e arregalou os olhos, chocada com o que ouviu. Afinal, essas pessoas, muito provavelmente, mataram a própria família. Isso não passa de um absurdo. Engolindo as lágrimas de raiva, Loria perguntou com a voz rouca o que havia de errado com Timalialon e Mariana. Nesse instante, ouviram-se gemidos, e as criadas invadiram o escritório do irmão mais velho gritando. Uma cena incrível e aterradora surgiu diante de seus olhos. Ambos os herdeiros de Altia estavam encostados um no outro, com lâminas afiadas saindo de suas costas. Loria sentiu o chão se mover sob seus pés, as vozes ao seu redor se transformando em ruído branco. Entretanto, uma figura correu rapidamente pelo teto de vidro da mansão. Raden sorriu, seus olhos brilhando ao luar. Os alvos haviam sido eliminados com sucesso. Um segundo se passou, e sua silhueta se dissolveu na escuridão da noite. Loria saiu correndo para o corredor, incapaz de suportar a cena terrível. Os criados já corriam para informar os outros sobre o ocorrido. A garota parou abruptamente, lembrando-se inoportunamente das palavras que o jovem cavalheiro lhe dissera no final. Ele olhou diretamente para a infeliz mulher, declarando que algo bom aconteceria em breve. O verdadeiro governante da casa do conde é aquele que escondeu suas garras, antecipando a oportunidade de tomar o poder. Loria agarrou o pulso dela, em busca de apoio, agora que entendia do que Alan estava falando. Em uma única noite, ela se tornou a única herdeira do ducado. Com que tipo de demônio monstruoso ela teve que fazer um pacto? Não há volta atrás. E o que acontece com aqueles que o traem é incerto, mas já existem muitos exemplos. Cerrando o punho, Loria decidiu firmemente que seguiria o caminho escolhido até o fim. 2 meses depois, um servo do Duque de Altia chegou à propriedade de Palácio, carregando uma caixa e curvando-se profundamente. Alan abriu o presente, e Evan, que estava ao lado dele, não conseguiu conter a surpresa. O jovem cavalheiro recebeu uma garrafa de vinho Cernans,
uma das quais custa vários milhares de peças de ouro. Seria um verdadeiro milagre vê-la pessoalmente. O protagonista leu o bilhete. Era de Loria, a filha mais nova, e não do próprio duque. Mas ainda assim um presente estranho, já que ele não a havia ajudado de forma alguma. Alan perguntou se era mesmo para ele, e o criado confirmou que a duquesa havia preparado a carta pessoalmente. E somente depois de ouvir o nome da garota, Alan ficou incrivelmente surpreso. Isso significava que a filha mais nova, Loria, se tornaria uma duquesa. Sentada em seu escritório, a moça se espreguiçou, aquecendo os braços após um longo dia de trabalho. Para ela, 2 meses haviam passado incrivelmente rápido. Após o funeral de seu pai, que morreu de doença, ela passou pela cerimônia de sucessão e tornou-se duquesa, embora antes nem sequer pudesse ocupar esse cargo. A morte dos irmãos de Loria foi terrivelmente repentina, mas a suspeita não recaiu sobre a garota. A infeliz mulher tinha um álibi. Ela estava participando de um baile, e nessa ocasião, uma organização secreta se livrou de seus irmãos e irmãs. Ao retornar à mansão, Loria se viu completamente impotente. A garota percebeu isso mais tarde e ficou admirada. Imagine só, esse homem conseguiu tirar proveito dessa situação. Foi tão assustador que o jovem recusou Loria abertamente, sem hesitar. Mas nos bastidores, ele realizou esse truque incrível sem ser notado. A menina não lhe contou sobre o funeral do pai, pois não queria preocupá-lo. Loria só conseguia pensar que o mestre a havia ajudado porque a alteia era necessária para algum plano. E embora a garota tenha conseguido unir todas as organizações subordinadas de Altia, isso ainda não era suficiente para se comparar ao poder que ele detinha. Isso significa que ele precisa de algo de Loria, e Palatio é uma figura importante no mundo do crime que ascendeu ao poder exclusivamente por meio de seus negócios. E se a dona da casa, Altia, tem algo que ele não tem, é a capacidade de exercer influência na arena política. A garota imaginou vividamente como aquele homem cruel controlava as pessoas como se fossem peões. E ele definitivamente precisa de Altia para alcançar seus objetivos. No entanto, agora Loria precisava se concentrar em suas tarefas, pois o excepcional logo entraria em contato pessoalmente. A garota esperava sinceramente que ele gostasse do presente de agradecimento. O servo da casa de Altia fez uma reverência em despedida e pediu permissão para partir. Alan ainda estava assimilando o que havia acontecido. Loria estava enfrentando a morte e agora era uma duquesa. Algo estava errado. Passaram-se mais alguns meses. O tempo se aproximava do início da história original. Ainda faltavam 5 anos. Alan foi chamado por Evan, que perguntou se ele deveria chamar seu mestre de Conde, já que a cerimônia de herança ainda não havia ocorrido. O rapaz achou que era possível, pois já havia passado 1 ano. Ele nem sequer planejava se tornar um conde, mas simplesmente queria passar seus dias ociosamente na psicodelia. O equilíbrio entre trabalho e descanso acabou sendo melhor do que o protagonista esperava, e por isso decidiu se aproveitar ao máximo os privilégios da nobreza. O cavaleiro entregou ao seu mestre uma nova carta de jutia. Ao entrar no escritório de Alan, ele perguntou se algo se sabia sobre os assassinos de Leo, mas que por enquanto precisava dar tempo para a guilda de informações investigar. Evan perguntou ao dono qual era o seu objetivo agora, mas não se tratava de vingança. Alan deu de ombros, respondendo que estava preparado para qualquer eventualidade, mas pensou consigo mesmo que as ligeiras diferenças em relação ao jogo original provavelmente foram causadas por suas ações. Evan deu uma risadinha, percebendo que o jovem agora falava como um verdadeiro conde. O protagonista apressou-se a abrir o envelope, interessado no que Yutia havia escrito desta vez. Ele imaginou a garota falando alegremente sobre Deus, que estava ocupado com apresentações de marionetes. Falamos também de Soha, que adora brincar com seus amigos. Rina está lendo, e Hadan está concentrado na jardinagem. Alan tinha o hábito de trocar notícias mensais com Yutia, e cada vez que isso acontecia, sua alma se aquecia ainda mais. Alan perguntou subitamente a Evan quantos anos tinham agora as 5 crianças. O homem respondeu que eles já estavam prontos para sair pelo mundo.
Aqueles que o conde havia ordenado que fossem salvos, agora tinham mais ou menos a mesma idade. Alan, que havia perdido completamente a noção do tempo, estremeceu, e a imagem das crianças começou a ondular. Agora, sua imaginação retratava meninos e meninas já adultos que o agradeciam pela educação que lhes deram. Alan murmurou algo em resposta, decidindo que era realmente hora de liberar os alunos. Evan perguntou se Alan os havia reunido por causa de mágoas, mas, segundo o Senhor, isso não era mais necessário. Eles haviam amadurecido, e pelo bem do futuro deles, era hora de deixar os meninos irem. Ainda assim, o protagonista cuidou deles o suficiente para impedir que despertassem como os pecados capitais. Então, tudo deve ficar bem. O cavaleiro acenou com a cabeça em concordância, certificando-se de que as crianças estavam realmente bem. Cada batalha contra um chefe tinha um plano geral revelado através da narrativa, como o fato de Yutia ter um talento para a fé. Deus era um guerreiro incomparável e manejava a espada com perfeição. Hine tinha talento para a ciência e adorava aprender como aplicar o conhecimento na prática. Sauron tinha talento como lutadora. Não tinha igual em combate corpo a corpo. E Radan era especial. Ele tinha o talento de um apóstolo. Alan decidiu que aplicar os talentos deles nas áreas certas daria aos meninos um futuro brilhante. O rapaz girou a caneta nas mãos e pensou em que presentes preparar para eles. Depois de um tempo, quando Evan já havia cochilado, Alan se levantou da mesa com um grito vitorioso, anunciando que tudo estava pronto. O cavaleiro acenou com a mão e saiu do escritório. E o protagonista, de repente, se perguntou se receberia algo de bom em troca dos meninos quando eles crescessem. E deixem as crianças irem, como pássaros, para o mundo lá fora. Yutia reuniu todos e anunciou que as ordens haviam sido recebidas. Dessa vez, ele os deixou a cada um separadamente. E cada pecado começou a ler sua carta. Sauron começou a dançar, enquanto Deus continuava a ler a nota seriamente. Ren esboçou um pequeno sorriso, enquanto o rosto de Radan permanecia inexpressivo. Yutia também pareceu extremamente sério o tempo todo. Mas, no geral, Sauron queria muito fazer amizade com todos e até mesmo dar um bom livro para Rena. Yutia disse que as cartas anteriores também deveriam ser lidas, pois suas ordens exigem atenção especial. Sauron exclamou alegremente que ficaria feliz em fazer isso, porque antes apenas Yutia conseguia lê-los. Porém, como ele deu a ordem a todos, significa que agora tudo pode ser visto. Quando os outros pecados começaram a ler a carta, ficaram atônitos, pois o que estava escrito parecia uma conversa banal. Yutia balançou a cabeça, assegurando que ele vinha disfarçando as ordens como conversas comuns desde o início. Enquanto Alan escrevia sobre o pedido para relatar tudo o que acontecia no abrigo, a garota viu uma ordem para criar uma lua azul. Deus concordou, chamando isso de prevenção de vazamento de informações. Ele sugeriu visitar o senhor pessoalmente e usar o poder da comunicação. Mas Yutia retrucou, dizendo que esperava que os outros entendessem, pois eles simplesmente precisavam seguir ordens. Deus ergueu uma sobrancelha, notando a lealdade fria e inabalável, e respondeu que não havia esquecido. Sauron deu um gritinho de alegria, incentivando todos a lerem a ordem mais rápido. Todo o grupo voltou a ficar sério, lendo a carta com atenção. Deus recebeu ordens para ir a Caliban, a terra dos cavaleiros. Sauron ficou chateada por ela ter sido designada para o deserto. René recebeu ordens para ser enviada a Lartania, a cidade labirinto, e Radana a Haxash, a cidade do entretenimento. Yutia apertou a carta contra o peito com carinho. Ela havia recebido o Santo Reino de Rosário. Deus ficou surpreso ao descobrir que estava destinado a se tornar um cavaleiro. E Alan também lhe disse para não se preocupar, pois o patrocínio continuaria. Ele também contou a eles onde estavam os presentes. Então, os meninos tiveram que pegar a estrada. Yutia observou a todos atentamente, sem se esquecer de avisá-los sobre algo. Que os pecados não ousem mencionar o nome Lua Azul, até que ele fale disso primeiro. Após vestirem seus casacos de viagem, o grupo de jovens finalmente deixou o abrigo. Uma longa estrada de aventuras os aguardava, designada por sua suprema vontade. Passaram-se 3 meses, e Alan estava ocupado estudando a literatura do jogo. Como ele esperava, não havia nenhuma menção a magia ou feitiços. Ele teria que experimentar por conta própria. Ele perguntou a Evan como estava o andamento da coleta de informações sobre o assassino de Leo,
e novamente a Guilda da Informação não respondeu. Alan se perguntou se as coisas tinham dado errado novamente, porque ele havia salvado os 5 pecados capitais. Até mesmo Loria, que deveria morrer de acordo com o enredo, tornou-se a duquesa de Altia e expandiu seu poder e influência no mundo do crime. Após refletir cuidadosamente, Alan pediu ao cavaleiro que interrompesse a investigação. Esta é uma daquelas situações em que a ignorância é uma bênção. Neste mundo, quase nada escapa à influência da informação. Se o protagonista tentar cavar onde não deve, só pode haver um resultado. Se o excesso de cautela levar à morte, então é inútil. Afinal, organizações secretas não lhe fazem mal algum, desde que ele não interfira nos seus assuntos. Alan deu de ombros, acrescentando que não fazia sentido continuar, pois Evan pediria para interromper a investigação. Houve outra notícia. Parece que Deus se tornou um cavaleiro em Caliburn recentemente. 3 meses depois, Evan revelou que Deus havia criado uma ordem de cavaleiros inteira. O protagonista presumiu que o sujeito devia ser, no mínimo, um especialista. Não passou muito tempo desde sua nomeação, e todos dizem que o mundo verá o 5º mestre espadachim em pelo menos 10 anos. Talvez Deus pudesse até se tornar o espadachim de Caliburn. Alan tinha muito orgulho dele. 6 meses e 1 ano haviam se passado, desde que os 5 pecados capitais deixaram o orfanato. E Alan tinha acabado de se acostumar com o trabalho do conde. Evan chegou até seu mestre e o informou que Deus havia se tornado espadachim de Caliburn. Além disso, o cara se tornou o 5º mestre espadachim. Alan quase deixou cair a caneta com a qual estava escrevendo. Mas apenas os verdadeiros profissionais podem se tornar mestres. O mestre espadachim é um ser sobre-humano que transcendeu a aura da lâmina. Ele descobre em sua vida uma habilidade única chamada derivação. Evan relatou que Deus estava prestes a se tornar um mestre espadachim e que em breve adquiriria uma habilidade única. O povo ainda lhe dava o título de mestre. O rapaz já havia derrotado o 4º espadachim em um duelo. Caliburn perdeu seu mestre espadachim para os bárbaros do norte, com quem a cidade está em guerra há mais de 10 anos. Dominar e controlar a mana leva 15 anos, enquanto adquirir uma habilidade única leva pelo menos várias décadas. O primeiro espadachim, Reinhard, tornou-se o mestre mais jovem, aos 32 anos de idade. O garoto impunha uma espada desde os 5 anos de idade e, no jogo, foi aceito como um companheiro temporário, sendo excluído após o término do episódio. E como foi que Deus, que não sabia usar uma espada, se tornou um mestre, enquanto Reinhardt levou mais de 20 anos? Se Deus está apenas aguardando a aquisição da derivação, isso significa que ele em breve ultrapassará Reinhardt e poderá utilizar suas habilidades. De repente, Alan começou a duvidar que talvez isso não funcionasse. Evan expressou a esperança de que o conde não se baseasse apenas nisso, mas o protagonista deu de ombros, já que somente Yutia escrevia as cartas. Mesmo depois de partir para o Reino Sagrado, ela envia regularmente notícias sobre os pecados capitais com quem cresceu. Parece que eles mantêm contato, mas Alan ficou um pouco ofendido por eles não o agradecerem pelos presentes. Ele deu um tapinha forte no rosto dele, instando-o a voltar ao básico e a ser grato por os meninos não terem destruído o reino depois que acordaram. O protagonista olhou pela janela e concluiu que seria feliz enquanto os alunos do orfanato estivessem se saindo bem. As luzes da cidade de Caliberna estavam incrivelmente belas, especialmente na área central de Kirtan, residência de um nobre de alta patente. Os famosos cavaleiros do eclipse solar também viviam lá, em uma enorme mansão. Nos belos interiores do último andar, Deus estava de pé, trajando armadura, olhando através do vitral. O garoto se tornou o capitão do eclipse solar, o mestre espadachim mais jovem. 2 figuras passaram rapidamente pela janela. A garota percebeu Deus e soltou um suspiro de espanto. A menina, que se parecia muito com Deus, sorriu ao cumprimentar o irmão. Ele retribuiu o sorriso e acenou para a irmã, sacudindo os cabelos. De repente, o olhar de Deus escureceu. Ele tossiu na mão, afinal, 1 ano inteiro havia se passado, mas ao se lembrar disso, ele ainda se sentia inquieto. Certa vez, quando era menino,
Ele perdeu tudo por causa de monstros malditos. Eles o separaram de seus entes queridos, deixando apenas uma raiva incontrolável. Até então, a cena em que sua amada irmã soluçava, estendendo as mãos para ele, ainda permanecia diante de seus olhos. Deus gritou, correu em direção a ela, mas não pôde fazer nada. Ele próprio acabou na prisão, espancado e faminto, e sentia apenas ódio pelo mundo inteiro. O fato de a grande lua ter salvado a vida do menino não foi suficiente para que ele jurasse lealdade a ela. Mas a guerreira começou a cumprir ordens, sob o estandarte da lua azul, porque ela prometeu que o menino seria capaz de se vingar. Enquanto trabalhava para a Blue Moon, Deus passou por muitas missões perigosas e sessões de treinamento. E ao mesmo tempo, ele não se preocupava nem um pouco consigo mesmo, tendo apenas a vingança como objetivo. Durante vários anos, Deus realizou missões, lançando as bases para a luta contra essas criaturas negras, e muito em breve, recebeu sua primeira encomenda pessoal. A carta de Deus não era particularmente impressionante, e ele foi encaminhado para um hotel no sul de Caliburn. O cara abriu a porta e paralisou em choque, sem ousar dar um passo, e seu coração disparou. Sua amada irmã, há muito perdida, estava diante dele, e o menino correu em sua direção. Naquela carta inesperada, o presente da grande lua era a família que Deus pensava estar perdida para sempre. Ele quase derrubou a irmã no chão, abraçando-a com toda a força que tinha. A garota também permaneceu em silêncio, em estado de choque. Apenas lágrimas quentes escorriam por suas bochechas. Deus não conteve suas emoções. Ele chorou, porque toda a dor acumulada ao longo dos anos só agora veio à tona. Sua irmãzinha, que ele pensava estar morta, está viva. Por fim, Deus perguntou a Sally o que lhe aconteceu enquanto estavam separados. A menina sorriu, enquanto seu irmão enxugava delicadamente as lágrimas de suas bochechas. Pouco tempo depois, eles se dirigiram à sala de estar do quarto do hotel para conversar enquanto tomavam uma xícara de chá. Quando as criaturas arrastaram Sally para longe, ela esperou muito tempo na escuridão até chegar a sua vez. Era um lugar terrível, uma masmorra suja e abandonada. E agora era a vez dela de morrer em um cadafalso ensanguentado diante de uma figura sinistra. Mas de repente, do nada, surgiu um clarão, graças ao qual a garota conseguiu se salvar. E alguns anos depois, quando ela quase foi vendida a um traficante de escravos, Sally também teve sorte. Ela também foi salva das mãos dos pagãos, não sendo condenada a um destino cruel. E tudo graças a um mercenário chamado Evan, que lutou bravamente contra os vilões. Sally caminhou até a mesa e abriu o armário, revelando uma carta de Alan, explicando que o patrocinador havia lhe enviado medicamentos raros. A garota olhou para o bilhete com gratidão, dizendo que era muito grata a ele por tudo. Deus ficou surpreso ao descobrir que fora ele quem protegera sua irmã, e como a grande lua sequer sabia disso. O rapaz não contou a ninguém sobre a sua família, e Yutia só sabia que Deus tinha alguma ligação com a cabra preta. Lembrei-me, de forma completamente inadequada, do olhar insano de Yutia, que apontou para a lua e disse que sabia de tudo. O quebra-cabeça se encaixou, e todas as perguntas desapareceram por si só. Deus não entendia por que Yutia estava tão preocupada, mas, ainda assim, foi ele, o guerreiro, quem se revelou o tolo, executando todas as tarefas que lhe foram atribuídas. Se você se lembrar das suas palavras, ele sabia de tudo desde o princípio e deu uma pista à criança. O menino ficou atônito ao perceber que teria que sobreviver sozinho. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Sally olhou para o irmão com preocupação e o chamou. Ele apenas sorriu e bagunçou o cabelo da menina. Seu espadachim ousou demonstrar obstinação, mas foi ele quem mostrou generosidade e misericórdia. Mas Deus vivia apenas com ódio e sede de vingança contra a cabra negra. E agora, o fato de sua família ter sobrevivido é verdadeiramente um presente inestimável. Yutia tentou explicar, na esperança de que todos entendessem por que ela o seguia. A garota não era uma grande fanática e não acreditava nele cegamente. Agora Deus tinha certeza de que precisava quitar sua dívida. Seu objetivo era se tornar o mestre espadachim mais forte de Caliburn. E também monte sua própria ordem com os espadachins mais habilidosos. Quando a lua cheia surgiu no céu, um guerreiro veio até Deus, dizendo ao capitão que a hora havia chegado. O homem saiu dos aposentos, onde um esquadrão de guerreiros já o aguardava no salão principal.
Esta expedição será o primeiro passo para o eclipse solar. Deus estendeu a mão para a bainha, onde jazia uma espada ornamentada e adornada com pedras preciosas. Independentemente das dificuldades que possam surgir ao longo do caminho, ele aguardará o dia em que poderá expressar sua gratidão, retribuir-lhe com dignidade e provar isso sob a luz da lua. Assim, os cavaleiros do eclipse solar partiram em campanha contra os bárbaros. Alan sentou-se à sombra do pátio aberto, ao lado de uma pilha de livros, e apreciou o silêncio. De repente, um vento forte soprou, e os inúmeros marcadores de página do livro começaram a voar. O rapaz imediatamente se levantou de um salto e começou a apanhar os pedaços de papel que haviam perdido. Ele pretendia estudar diligentemente e agora copiava frases inteiras de livros. Ao retornar do labirinto, Alan concentrou-se nos estudos, mas agora não gostava nada da sua própria caligrafia. Poucos minutos depois, o protagonista assentiu para si mesmo com satisfação. Os relatórios sobre os ataques anteriores estavam prontos. A refração aumenta a instabilidade da magia preparada e amplia o raio de dano. A repulsão destrói a forma, afetando a transformação do projétil. A cor azul intensifica magias adjacentes, como a magia de relâmpago. A linha de difração proporciona penetração, o que significa que causa danos críticos. Foi assim que o cara conseguiu derrotar os golems. Com suas próprias reservas de mana, Alan só podia conjurar feitiços uma vez por dia, então levou muito tempo para aprender. Neste mundo, os selos e frases da Babilônia foram há muito esquecidos, portanto, não há nenhuma informação disponível. Tive que pesquisar tudo sozinha, mas foi interessante. E finalmente chegou a hora de testar os resultados de 2 meses de experimentos. Alan, seguindo suas próprias instruções, colocou as mãos em uma determinada posição. Raios se romperam imediatamente dos dedos em direções diferentes. Primeiro você precisa remover o ponto focal. Depois, desequilibrar a balança e provocar um raio. Essa magia fraca e completamente inútil era chamada de fixação. Uma esfera apareceu diante de Alan, dentro da qual descargas elétricas estavam ocorrendo violentamente. Em seguida veio a compressão, e a esfera diminuiu de tamanho muitas vezes. Uma fenda se abriu, e na escuridão que se seguiu, tudo começou a mudar. Os raios se entrelaçavam de forma intrincada, criando uma corrente. A magia começa a crescer, adquirindo um propósito específico para o conjurador. Em seguida, Alan abriu a palma da mão no ar, criando um desabrochar fugaz. Um clarão intenso, revelando o que o personagem principal havia feito, explodiu no céu. Uma dança circular de relâmpagos se formou no chão ao lado dele. Ao observar as imagens cintilantes, Alan comentou, arrastando as palavras, que isso significava que a ordem também era importante, porque quando ele usou a fenda pela primeira vez, nada funcionou. Ouviram-se gritos atrás dele, distraindo o personagem principal. Olhando para trás, ele viu Kalia Zenônia e sua acompanhante, que olhavam para o senhor com espanto.